Liliane, o nível de pobreza do nosso país não está na base de nós, os angolanos, aceitar essas falsas promessas? Eu digo que isso já não se trata de uma pobreza física, mas uma pobreza mental. Por quê? Porque eu digo sempre assim, primeiro, nós devemos saber conceitualizar os tipos de igreja que têm a tendência de dar promessas falsas nos fiéis. Aqui no nosso país, nós tivemos um caso muito mediático que foi mesmo da Igreja Universal. Eu acho que todos nós que estamos aqui, um certo dia já frequentamos a Igreja Universal, porque eu também já frequentei a Igreja Universal. A Igreja Universal o que é que fazia? Tinha cultos de milagre. O dízimo lá era um dízimo específico. Com valores estipulados. Não era um dízimo de acordo às escrituras, de acordo aos mandamentos das escrituras sagradas, com valor estipulado. Tinham dias de cura e libertação, dias de... quer dizer, era um conjunto de rituais que você até próprio já não entendia. Mas só que depois nós vimos que no final de tudo tudo isso voltava-se em torno dos valores que eles mesmos deveriam angariar. A Igreja Universal quase que foi extinta aqui em Angola, mas nós temos vindo a ver que infelizmente nós temos irmãos e fiéis, mesmo assim consagrados à Igreja Universal, que por mais que aconteça esses fatores não desistam. Mas são esses fiéis também que estão a se queixar de pobrezas em casa, de falta de arroz, falta de sal e falta de óleo. Quer dizer, as igrejas de profecias normalmente são constituídas por pessoas que já não têm mais dor da própria vida. São constituídas por pessoas que, independentemente da pobreza, as pessoas até admiram. Uma pessoa que ganha um salário de 30 mil, mas quando na igreja pedem 50 mil, é o primeiro a dar. É o primeiro a dar em relação àqueles que ganham 100 mil. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ter tudo fácil. Nós queremos ter uma vida fácil. Então nós estamos à busca da profecia. Nós queremos ter pessoas, pastores mediáticos na nossa vida. Que nos dizem logo, se a tua vida está amarrada é por causa da tua mãe. Se a tua vida está assim é por causa do teu sobrinho. Quer dizer, esses pastores são pastores que, em vez de nos matarem, em vez de nos matarem só espiritualmente, matam também o nosso conjunto de sentimentos que nós temos pela nossa família. São pastores que vêm para destruir, aliás, a nossa família. Então são esse tipo de casos que nós temos vindo a procurar. Infelizmente, nós, enquanto africanos, o nosso maior problema é aquilo que a minha mãe sempre diz: o nosso maior problema ainda é o pensar mesmo. Nós não queremos pensar, nós nos abdicamos do pensamento. Então tudo aquilo que nos traz uma coisa fácil, nós estamos sempre a correr lá. E essa é uma situação que tem vindo a encher muito as igrejas proféticas, os tais denominados profetas que Jesus Cristo, Deus em si, mandou e ressuscitou no mundo. Então são essas pessoas que estão nos levando a ficar obcecados pelo sucesso rápido da vida. Mas há fiéis também que quando se questiona ou se vem a sua vida mais de 10 anos numa determinada denominação religiosa, ficam frustrados por causa do insucesso. Vão lá buscar a prosperidade da fraternidade, prosperidade da vida profissional, prosperidade da vida educacional. Isso não existe. Nada sem trabalho nesse mundo é conquistado. O que os fiéis precisam fazer é acordar da imaginação para a vida real. Nessas igrejas você vive num mundo imaginário. Até Deus não está lá contigo, porque Deus olha o nível elevado da tua burrice. Não, é verdade. Eu digo sempre assim: se as pessoas imaginassem o quanto Deus fica triste com eles, deixariam de pisar em muitas igrejas. Quer dizer, um pastor acorda, toma o chá dele, e ainda por cima a mesa do ali, pastor não, né? Porque existe a diferença de pastor e profeta. Aqui também já temos os apóstolos, né? Então, quer dizer, uma mesa de um profeta toda farta, profeta mata bicha, e depois no domingo chega na igreja dele, você com a barriga vazia, não te fala: não, você com a barriga vazia por causa da tua mãe, te amarrou porque é por causa disso que eles não matam bichas. Pronto, depois a igreja está a atacar a mãe. Então são questões que nós, enquanto africanos, deveríamos debater constantemente, tomar em consideração. Nós continuaremos pobres, a África continuará pobre por causa desse tipo de nível elevado de cristianismo. Quer dizer, minha irmã, meu irmão, acorde, vais morrer de fome, vais morrer de insucesso, porque não é a igreja que vai te dar sucesso, não é o profeta que vai te dar sucesso, é o teu trabalho. Então as pessoas não querem memorizar isso, não querem aceitar isso, por isso estamos até elevado nível de profetas aqui. Pronto. Já sim, entrando para o nosso segundo tema, o assédio. Vou começar aqui com a Liliane. Pronto, já passou por algum assédio por parte de algum líder religioso? Não, graças a Deus não. Eu, infelizmente ou felizmente,
Eu não sou uma pessoa que cresceu dentro da igreja, porque na nossa família tivemos sempre o direito de escolha. O meu pai é uma pessoa totalmente tradicionalista e culturalista, posso assim falar, mas nós temos a graça de termos crescido, nascido com um punho forte, né? Eu não sei se é pelo simples fato de ter mais mulheres e apenas 2 rapazes. Então, crescemos e cada um com a sua livre liberdade de consciência e de pensamento. Que inclusive até a minha mãe não é religiosa, o meu pai diz-se católico, frequenta de vez em quando a igreja. A minha irmã é agora que está começando também a frequentar, nesse caso, a nossa caçula. E as demais não. Então crescemos com isso, mas nas vezes que eu fui à igreja, graças a Deus nunca sofri. E agora por causa do meu namorado, porque tive a sorte, a felicidade e a infelicidade de encontrar um homem religioso. Graças a Deus também nunca sofri, mas tenho vindo acompanhar casos de pessoas próximas a mim e também via internet que sofrem constantemente isso, que é uma situação muito triste, né? Muito triste, porque eu acredito que o pastor, como padre, também deve ser considerado, ou é considerado como nosso pai. E uma das situações mais preocupantes é o caso de abuso sexual a menores que nós temos vindo a presenciar dentro da Igreja Católica, que é um assunto que a Igreja, infelizmente, tem a tendência de se calar sobre esse mediático assunto, que até um assunto que já bombardeou muito com a mídia portuguesa, eu acredito que foi no ano passado, sim, internacionalmente. Mundialmente. No final do ano passado, início desse ano, que se falou muito sobre esse caso, pastores a engravidar menores de idade, madres a ficarem grávidas, a se envolverem com padres, aliás, também. Então é uma situação muito triste. Eu acredito que aqui na nossa realidade também temos sofrido muito, como temos vindo a vivenciar, e é um assunto que as igrejas falam pouco, e a sociedade no geral também fala pouco. Eu acredito que através da consciência cristã que foi nos incutida a mente de ver o pastor como um ídolo, um Deus aqui na terra, que nós nos sentimos incapazes de falar mal dessa mesma pessoa, que é um Deus para nós. Pronto, não sei se o Dr. Beng diria a mesma coisa, falar mal dos pastores, ou as igrejas teriam um lado para condenar esses atos? Bem, normalmente, podemos chamar isso como são casos isolados, não ocorrem de forma simultânea com todas as igrejas que temos, que Angola reconhece constitucionalmente. Esses indivíduos que praticam esse tipo de assédios e outras violências e outros mal, normalmente são aquelas pessoas que, por vezes, olhamos antes de ele ser pastor, quem era esse indivíduo? O que é que se passou para ele tornar-se pastor? Por vocação? Ou por uma intenção omissa e tornou-se pastor? Por vezes, determinados pastores que existem em muitas comunidades ou muitas igrejas, tem boa reputação, a primeira condição é casar. Casando, então vai passar aí nos testes, na formação e por ali, e acaba sendo pastor. Mas sem esquecer, sem esse despir-se da sua personalidade antes dele ser pastor. Quer dizer que omitiu aquela mente antes de ser pastor, revestido agora de pastor. Aquilo que a carta de Mateus 7,15 diz em lobos devoradores. Só contar aqui com ele, mas é um lobo revestido com pele de cordeiro. Então, precisamente, essa informação destas pessoas, quando chega à tona, a própria comunidade religiosa e o Estado coloca a mão neles e são sancionados. Quer na igreja são expulsos, a sociedade condena criminalmente. Mas nós vimos vários líderes religiosos que são famosos nesse quesito aí de assédio, mas até hoje estão lá. Não, a questão é ouvir à tona, sendo se calhar um crime. Normalmente existe um problema sério, o interesse é processual. As pessoas vão falando nos bastidores, mas não há quem chega até uma instância, a instituição do governo, a intentar a queixa. Então fica apenas por um ruído qualquer. O governo tem o poder de destituir um pastor? Não tem poder de destituição, mas com base à violação, como indivíduo que vive na sociedade, como membro de uma sociedade, as leis estão... Ela não vai destituir como sociedade, mas como indivíduo vai lhe condenar. O caso que aconteceu, como o caso do Calpateca, foi condenado pelas práticas dos atos. Então, qualquer um desses também tem o governo tem esse prerrogativo de prender com base na prática ou dos ilícitos praticados. Liliane?
Sim, eu acredito, o Dr. Bengue tem muita razão na questão que diz que os casos devem vir à tona. Porque nós aqui temos duas situações muito diferentes que se passam dentro das igrejas. Primeiro, nós temos um grupo de pessoas constituído por uma mulher, um grupo de indivíduos, nesse caso, constituído por uma mulher e um homem, que a mesma mulher gosta de ser violentada. Nós temos na igreja fiéis femininas que gostam de... sentem-se atraídas por pastores, sentem-se atraídas por padres. Não sei se pelo simples fato do corpo escondido, atrás daquela batina, daquela roupa, que elas gostam mesmo disso. Então, mesmo... E nesse caso aqui já não passa mais de violação, nem moral, nem sexual. Porque a partir do momento em que há consentimento de uma das partes ou de ambas as partes, o caso passa a ser um caso de envolvimento sexual apenas escondido. Mas também temos um grupo de indivíduos constituído por uma mulher e um pastor, nesse caso, uma fiel e um pastor, em que a menina ou a jovem mulher passa mesmo por violação, mas essa menina, a jovem mulher, é coagida a não denunciar essa violação, sob pena de mesmo denunciando. Talvez a própria igreja nem vai acreditar na mulher, porque nós ainda temos situações de meninas que viram à tona se denunciaram, mas a igreja não acreditou por causa do estatuto social e também pastoral desse mesmo pastor. É aquilo que o Dr. Bengue disse. Infelizmente, nós temos vindo a ver muitas pessoas que estão a se tornar pastores, que não estão capacitadas espiritualmente, não foram ungidas, como se denomina na igreja, por Deus para serem constituídos como pastores, mas é por causa ou da cultura, alienação. O pai foi pastor, o tio foi pastor, então ele também tem a obrigação de ser pastor para não terminar com o legado da família. E há também aqueles que são acompanhantes, tornam-se secretários primeiro do pastor, acompanhantes do pastor, que depois de estarem casados vão se tornar pastor. Pelo quê? Pela vontade humana, mas não foram ungidas. Nós temos um grande problema, que é o problema do imediatismo, não só social, mas também religioso. Nós gostamos de palavras promissoras, gostamos de pessoas que vêm na nossa frente e dizem palavras bonitas sobre igrejas, sobre nós, mesmo não sendo verdade. E são essas pessoas que nós estamos a constituir como pastor. Minha mãe sempre diz o seguinte, que um pastor, antes de ser pastor, ele é homem, que você, mulher, deve ter cuidado. Um padre, antes de ser padre, é homem. Tem sentimentos. Sim, tem sentimentos, deve ser cuidado. Então, mesmo também lá, nós na igreja temos irmãs, ou fiéis, digo assim, que vão mesmo na igreja com o intuito de assediar o pastor, porque também nem toda a culpa recai mesmo sobre o pastor. Porque antes do pastor ser pastor, é homem, tem desejos carnais que são inevitáveis de se sentir. Então, com a vontade de sedução daquela irmã, o pastor sente-se tentado, mesmo já sendo casado. Mas o pastor não é o mais espiritual da igreja. É ali. Bem, há aspectos que se fala nisso. Ele é o pastor. É ali que se fala, por vezes, muitos dizem que a carne é fraca. Existem pessoas, conforme a Liliana já dizia, que os pastores também são assediados. Sim. Quer dizer que o termo assédio está ligado ao gênero mesmo. Quer homens como mulheres também assediam. Mas está dentro. Porque olhar pela sua personalidade, que se apresenta na igreja, e olhar, este acaba por fazendo uma analogia. Ou se este é assim, tem essa simplicidade, se calhar criar uma intimidade mais chegada, poderei ter uma aproximação diferente. E nesse tipo de situações, é o que se envolve, por vezes também no termo gênero, há mulheres que se expõem mesmo diretamente aos pastores. Sim. Até aquilo que ele... pequenas diferenças que ele podia resolver na casa dele, quer levar só apenas à igreja. Ele acha que a única informação que ele credível que pode ouvir apenas só do pastor. E quando voltar, porque o meu pastor falou isso, e o homem que não é religioso vai fazer uma analogia social diferente do contexto religioso, começa a crise de violência doméstica e a crise de valores internos dentro desse lado. E é ali que, por vezes, resulta separação prematura, por não terem capacidade reflexiva de como estancar isso e como poderiam resolver essa relacionamento. Muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos assim a correr com o tempo. Prontos, como dizem, coisas boas duram um pouco. Vamos daqui a pouco já entender o penúltimo subtema do dia de hoje. E pronto, já assim na reta final vamos aqui analisar o caso que dá para falar na nossa sociedade. Um cidadão chinês agora tem um cargo nas Forças Armadas. Como é que isso é possível? Liliana, vamos começar por ti. Como é possível um cidadão chinês conseguir um cargo nas Forças Armadas? Muito obrigada.
Eu vou começar por falar aquilo que nós já estávamos a comentar aqui com o Dr. Beng. Eu não sei, eu acho que a questão que está interligada com o facto do chinês estar a ocupar um cargo nas Forças Armadas, pessoalmente, é a questão da cor da pele. Porque nós também gostamos muito de verificar essa questão quando se trata da ocupação ou não de determinados cargos de pessoas com nacionalidade adquirida, ou sequer brancos também, mestiço ou amarelo, né? Porque dizem que eles são amarelos chineses nascidos em Angola, porque nós temos também pessoas que têm pais chineses, mas nasceram aqui em Angola. Então, antes de nós aprofundarmos essa questão, seria muito pertinente que nós verificássemos esse tipo de questão. É chinês, é vietnamita, é uma pessoa que foi adotada por pessoas angolanas que têm uma nacionalidade adquirida, uma pessoa que é chinesa, rejeitou a nacionalidade chinesa para ter uma nacionalidade angolana. Então, devemos velar esse tipo de questões. Agora, se for um angolano de nascença, ou se for um angolano com nacionalidade adquirida, não tem nenhum problema em ocupar cargos nas Forças Armadas. Estamos aqui a conversar bem recentemente. Nós, por exemplo, 90% dos nossos deputados da Assembleia Nacional têm nacionalidade adquiridas. E olha que nós também, isso aqui no MPLA, maioritariamente, tem deputados que são... Tem um conjunto de deputados que têm a cor mestiça e a cor branca, que são deputados que nasceram em Portugal, outros nasceram em países da Europa, mas outros têm dupla nacionalidade e outros têm nacionalidade adquirida. Então eu penso que quanto a esse tipo de questão é muito normal. Mas agora o fator que nós estamos a usar muito aqui é o fator mesmo questão da pele, né? Porque nós olhamos muito na pele quando se trata de ocupações. Na pele não só, os olhos mesmo da chinês. Os olhos, sim. E é muito normal, porque nós também, é aquilo que eu falo sempre com a minha irmã, eu não sei se já temos angolanos que adotaram brancos, mas certamente que nós temos brancos que adotaram angolanos. E esses angolanos também estão a ocupar cargo de destaque lá em Portugal. E são angolanos que rejeitaram um certo dia a nacionalidade angolana, que é para adquirir a nacionalidade portuguesa. E não é normal nem é crucificável alguém rejeitar uma determinada nacionalidade, porque até é constitucional, isso aqui nós todos sabemos, né? E quem não sabe, talvez vai ficar já saber através desse pequeno debate que estamos a fazer. É muito normal. Mas agora a questão também está como é que adquiriu, quais são os requisitos e a forma que levou a adquirir esse mesmo cargo lá nas Forças Armadas. Penso que se as Forças Armadas, num bom entendimento, também vir a público justificar isso, estaria a fazer um grande favor aos angolanos, porque os angolanos precisam saber como é que um determinado chinês entrou nas Forças Armadas. Muito bem. Porque entrar nas Forças Armadas não é nós angolanos estamos aqui a lutar. Doutor Beng. Primeiro, as pessoas têm conhecimento, existe a lei da nacionalidade, onde que alguém de outros países desejar renunciar à sua nacionalidade nativa e adquirir uma outra nacionalidade. Nas ocupações, suponhamos, conforme está sendo dito, que é chinês nas Forças Armadas, não sei se calhar mesmo ser chinês ou não, porque o tom da pele ou a fisionomia não difere nada. Os países têm as cooperações com determinadas cooperações militares, pode estar no meio deste, mas com objetivo formativo a formar elementos ligados às Forças Armadas. Então não sabemos, enquanto não temos a certeza absoluta se é ou não podemos crucificar nada ainda, porque as parcerias militares aparecem, existem instrutores que vêm para instruir, determinada pode haver essa similitude. Se calhar é tom de farda, há quem se veste de cor das fardas, mas não é militar. Então, às vezes pode haver uma montagem, também dizer que alguém fazer uma montagem da farda, um plágio das Forças Armadas, para manchar o bom nome das Forças Armadas. Não podemos ir por isso. É por isso que é aquilo que se chama a atenção, por vezes nós chamamos a atenção à sociedade, caros irmãos, antes de pensar, olhar, fazer um processo do gênero, porque pode baixar a moral da sua instituição, pense duas vezes. Até prova em contrário. Enquanto não tem certeza, não cria uma afirmação negativa. Prontos, ficou aqui as grandes dicas. Vamos já assim finalizar o nosso encontro, que esteve aqui muito bom. Palavras finais, um minuto. Começamos com a Liliana, agora vamos começar com o Dr. Beng. Palavras finais, resumo dos nossos temas, abraços e prontos, tempo é teu. Ok.
Resumir primeiro, agradecer aos ouvintes deste canal A Mais, não é? E Certo. que haverá mais também. E que ao passar informação para esse canal A Mais, tenha certeza, verifica-se mesmo que a informação que vais passar é credível, porque é um canal credível. Por isso, os abraços para a minha família e para o meu ou o nosso Departamento Nacional de Literatura e Comunicação da Igreja Evangélica Reformada de Angola, IER. Muito bem, ficou aqui as dicas do Dr. Beng Francisco. Liliane Makuta. Mas é de louvar a iniciativa desses jovens que estão aqui, porque não é normal nessa sociedade mediática termos jovens com objetivos de transmitirem direito e por vezes em programas já gravados, debates que levam à tona assuntos ligados à política, à sociedade no geral. É muito louvável, então agradeço a todos vocês pela força de determinação e pelo convite, que continuem. Muito obrigada e abraços, beijos, vamos para vocês. agradecemos, a minha equipe agradece. Muito bem, ficou aqui o grande prazer de trabalhar para si. Já sabe, este é a magia onde a informação passa como deve ser. Subscrever e dar aquele like gostoso no nosso canal para crescer ainda mais e você ficar a par de tudo quanto acontece em Angola. Estendemos também um abraço caloroso para nossos irmãos que estão em outros países que por N situações não estão aqui em Angola. Estendemos os nossos abraços calorosos e já sabe, nós voltamos a próxima com mais e mais temas aqui da nossa sociedade e não só. Paz e amor, até a próxima.